Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, Constituição Federal de 88, artigo 212-A. É difícil? É difícil. Bora comigo, você vai dar conta. Antes de estudarmos o artigo 212-A, você precisa saber de algumas coisas. Primeira coisa, não esqueça que toda vez que eu estiver falando em manutenção e desenvolvimento do ensino, eu estou falando do Fundeb. E olha o nome do Fundeb. O fundo é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É importante saber esse nome? Sim, principalmente direção, supervisão, eles adoram perguntar. E a Lei 11.494 de 2007, que trata desse financiamento da educação, foi revogada. Por isso nós estamos com um novo Fundeb, que é a Lei número 14.113 de 2020, ressalvando o artigo 212. Extremamente importante saber disso, gente. Então tá aqui o novo Fundeb atual, fresquinho, tá? De 2020. A Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Ela regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revoga dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007 e dá outras providências. Então, esse artigo 212-A tornou o nosso Fundeb permanente, o atual. Ele é extremamente importante e deve despencar nas provas daqui para frente. Lá para você não esquecer, o novo Fundeb, ele é permanente. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição, à manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Primeiro, eu estou falando aqui do Estado, o Distrito Federal e os municípios. Vai destinar parte dos recursos no que se refere ao caput do artigo 212, que vai falar que eles têm que aplicar quanto, gente? No mínimo 25%, tá? Desta Constituição, a manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica e também, olha lá, a remuneração ao din-din, né, do pagamento condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Já vou adiantar. Antes, o pagamento para professor chamava professor, era de 60%, agora mudou. Agora é 70% e não tem mais a nomenclatura professor, é os profissionais da educação. Deve cair na sua prova, mas nós vamos ler mais para frente. Inciso 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidade entre Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, né, o Fundeb, de natureza contábil. Aqui não fui eu quem coloquei entre parênteses, já veio assim. Então, o Fundeb é de natureza contábil. Então, essa distribuição dos recursos é de responsabilidade de quem? Distrito Federal, Estado e municípios. Então, foi assegurado esse fundo de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, ou 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Professora, pelo amor de Deus, que é isso? Vem comigo que eu te explico. Os fundos referidos no inciso 1, que vai falar lá do Fundeb,
tá? Que nós acabamos de ler, fala que ele é constituído de 20% desses recursos que vão ser discorridos aqui depois. Aí eu trouxe alguns exemplos para você. Olha os recursos, né, que se refere ao artigo 155, da transmissão causa-mortes, ICMS, IPVA. Então, nós vamos ver uma tabela agora que vai ficar mais fácil. Daqui para baixo vai falar quais são esses recursos, tá? Proveniente de que impostos? E quanto que ele tem, quanto que ele é constituído? De 20% desses impostos. Gente, olha que fácil. Dá uma olhada nessa coluna aqui do meio, tá? O Fundeb é formado por cesta, tá? Olha, 20%, que a gente chama de cesta, né? 20% desses recursos. Quais recursos? ICMS, IPVA, TCMD, né? O Fundo de Participação Estadual, a cota parte do IPI Exportação, também do Fundo de Participação dos Municípios, a cota parte do IPI Exportação, ICMS, IPVA e ITR. Essas receitas aqui não faz parte do Fundeb, tá? Tanto que o salário educação está aqui. Então, o que ele está falando lá embaixo, depois naquele inciso 2? Que essa aqui é a cesta, são os impostos, da onde virá, né, a 20% para o Fundeb. Simples, sem desespero. Olha o inciso 3. Os recursos referidos no inciso 2 do CAPT, ou seja, que vai falar dos 20%, né, desses recursos que a gente viu aí, Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados, deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas, modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do CAPT no parágrafo 2º deste artigo. Gente, ó, vamos por partes aqui, tá bom? Primeiro, ele está falando o quê? Que esse dinheiro, dos 20% desses recursos, vai para onde? Para os estados e municípios. Mas ele, como que eu faço contabilizo? Ou seja, por alunos presenciais matriculados, tá? No período, no quê? Na atuação prioritária. Lembrando que o estado e municípios têm como prioridade, conforme a Constituição Federal, o ensino fundamental. Quem vai ficar com a fatia da educação infantil? Município. Quem fica com a fatia do ensino médio? Estado. É isso que ele está falando aqui, tá? A prioridade dos estados, ok? Guarda só isso aqui por enquanto, tá ótimo. Olha lá o inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 desse artigo. Olha que está falando para a gente que a União ela vai complementar, ou seja, o fundo, né, os recursos aqui, ó, esses recursos aqui do Fundeb, os 20%, tá, da cesta, formado com uma cesta de 20% desses impostos. Está falando, olha, a União vai complementar. Vamos agora prestar atenção numa coisa que eu gostaria assim. O próximo inciso, ele vai falar dessa complementação da União, tá? E essa complementação da União está lá nos atos das disposições transitórias, constitucionais transitórias. Por quê? Porque antes, no antigo Fundeb, a União ela aplicava 10%, tá? Agora, a União ela vai aplicar, começando agora em 2021, 12% e até em 2026 ela tem que chegar a 23% dessa aplicação, dessa complementação. Então, isso é extremamente importante, tá? Houve essa mudança drástica em relação à complementação da União. Vamos ver no inciso 5. Olha o que fala. A complementação da União equivalente a no mínimo 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2, olha lá, a cesta do Fundeb, os 20%, do caput desse artigo, distribuída da seguinte forma.
Então, aqui, gente, é a complementação da União, que antes era 10% e agora progressivamente irá até 2026, tem que chegar a 23%. Eu não posso mudar um ano e falar de 10% passar para 23%. É impossível, né? Não tem jeito. Então, a gente vai ver como que essa complementação será distribuída. A linha A, 10 pontos percentuais, ou seja, 10% no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual do aluno VAF, nos termos do inciso 3 do caput desse artigo, lembra que a gente falei, guarda lá o inciso 3, eu pus até uma colinha aqui para você, que vai o quê? Ó, é o número de matrícula, é por número de matrícula da educação básica presencial, né? E precisa considerar o quê? A atuação prioritária de cada ente aqui, né? Tanto do Estado e do Distrito Federal. Ok? Qual que é a prioridade deles? Ensino fundamental e médio. Olha lá, que está falando então pra gente, ó. 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno VAF, nos termos desse inciso 3 do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Não conseguiu, a União vai aplicar 10%, tá? Quando não conseguir atingir esse valor anual mínimo necessário. Gente, olha a linha B. Lembra que eu estou falando da complementação da União. Então, no mínimo, né, a União ela vai complementar 10,5%, né, ou 10,5% em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, o VAT, né, referido lá no inciso 6, esquece, tá? Agora esse inciso 6 do caput desse artigo, não alcançar um mínimo definido nacionalmente. Gente, aqui foi muito importante o que aconteceu. Isso aqui foi para atender municípios pequenos e pobres. Mesmo que esse município esteja num estado rico, mas ele não consegue, isso é ótimo, a União pode complementar. Antes ela não fazia isso. Então, o VAT é para isso. Você precisa guardar isso, que o VAT é 10,5%, né? Que vai ser aplicado em cada rede pública do ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual, né, total por aluno, não alcançar o definido também nacionalmente. Outra coisa importante que você vai ter também que guardar, né, que está lá no inciso 12 e parágrafo 3º, que será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere essa linha B do inciso 5 que a gente acabou de ler, nos termos da lei. Ou seja, 50% dessa complementação aí, tá? Desses 10,5%, 50% vai estar para quem? Para a educação infantil. Vai ter prioridade a educação infantil, esse repasse. E antes, né, o Fundeb anterior, ele não tinha essa destinação específica por etapa. Antes de entrarmos na linha C, para falarmos da complementação da União, ela vai dizer assim para a gente que esse repasse, vai ter um repasse também por meritocracia, tá? Então, nós vamos entender que é uma regra que estará vigente, tá? Em 2022, que 2,5%, né, dos recursos da União será repassado com base no SAEB, ou seja, na meritocracia. Vamos ver então a linha? Olha a linha C que ela fala. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É isso que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, ela vai estar atrelada, né, às avaliações externas federais. Inciso 6. O VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10,
Vai estar lá na frente do caput desse artigo, com base nos recursos que se refere ao inciso 2 do caput desse artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput desse artigo. Esse inciso, gente, provavelmente vai cair, vai estar mais vinculado à questão do Fundeb mesmo, tá? Essa questão do cálculo. Dificilmente irá cair para você, professora, nem coordenador. Acho que nem supervisor, tá? Continuemos. Inciso 7. Os recursos de que tratam os incisos 2, que vai falar da cesta, né, os 20% da cesta do Fundeb, aqueles impostos, e 4, que vai falar do que? Da complementação da União em relação a esses impostos do caput desse artigo, serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Lembra, o município fica com ensino fundamental e infantil, estado, ensino fundamental e médio. Gente, olha lá, é exclusivamente, guarda esse exclusivamente, não é prioritariamente, é exclusivamente. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecidos no artigo 212 desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União. Considerado para os fins desse inciso, os valores previstos no inciso 5 do caput desse artigo. Gente, aqui só está falando aqui, olha lá, os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecido lá no artigo 212, o que fala lá? 18% da União e fala 25% estados, município, Distrito Federal, né, desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União. No máximo. Só isso que você precisa guardar. Inciso 9. O disposto do caput do artigo 160, que eu trouxe aqui para você, ó, depois a gente lê, desta Constituição, aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4. O 2 fala da cesta do Fundeb, os 20% dos impostos, e o 4 fala da complementação da União, do caput desse artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. E aqui nesse artigo 60 vai estar falando isso mesmo, que vai ter problema, que é proibido a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, tá? No que? Aos estados, Distrito Federal, você não pode segurar o dinheiro. Compreendidos adicionais, né, e acréscimos relativos a impostos, não pode. É só isso. É fácil, gente, é tranquilo. A lei disporá, inciso 10, a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas no inciso 1, que vai falar do Fundeb, o 2 da cesta, o 3 como tem que ser a matrícula presencial, também dos âmbitos de ensino, o 4 da complementação da União, do caput, e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos do artigo 214 desta Constituição sobre. Então, olha só, a lei ela vai dispor sobre algumas coisas, a lei ela vai falar assim, olha, tem que acontecer dessa forma. É o que está falando para a gente a respeito de todos esses palavrões aí. Tá? Nós não vimos ainda o artigo 214, mas estamos chegando lá. Não se preocupe. A linha A. A organização dos fundos referidos no inciso 2, ou seja, do Fundeb, do caput desse artigo, e a distribuição proporcional dos recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observado as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. Ou seja, o que são essas ponderações? Olha, a lei vai ter que dispor sobre isso, vai ter que trazer regras. Ponderar é você considerar que uma escola ela pode ser parcial,
ela pode ser integral, e uma escola integral, ela gasta mais com esse aluno. Então, assim, essa escola de tempo integral, ela vai receber mais verba. Eu tenho escolas, por exemplo, que ela atua no ensino regular e no atendimento educacional especializado. Ela também pode receber de forma ponderada, ou seja, receber a mais, né? Na verdade, recebe por 2 matrículas nesse caso. É isso que ele está falando para a gente, a lei vai dispor sobre isso. A linha B. A forma do cálculo do VAF decorrente do inciso 3, né, daquela forma de matrículas, deste artigo e do VAT referido no inciso 6 do caput desse artigo, ou seja, como que isso vai acontecer, o VAF e o VAT, terá que ser por lei. A linha C. A forma de cálculo para a distribuição prevista da linha C do inciso 5, deixa que tudo, gente, tem que estar previsto em lei. Olha a D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle externo e social dos fundos referidos no inciso 1, ou seja, em relação ao Fundeb, do caput desse artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. Ou seja, aqui nós vamos ter um monitoramento maior em relação ao Fundeb, podendo ainda ser admitido a integração aos conselhos de educação, tá? Em relação a esse controle. A lei vai ter que dispor sobre isso também. Olha aí, o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Claro, se eu vou ter lá, lembra, os 2,5%, né, da complementação da União, tem que estar em lei. E tem que ver como é que vai ser de enquanto em quanto tempo, como que vai ser essa avaliação aí. Né, e como vai para essa melhoria dos indicadores educacionais. Agora, cuidado com o próximo inciso, tá? O 11, ele vai falar aquilo que eu falei lá no começo para vocês. Antes, houve uma troca aqui de nomenclatura. O Fundeb era para pagar o quê? 60% era para os salários dos professores, o antigo. Agora, os salários dos professores, não falo mais em salário de professor, eu falo em quê? Em remuneração dos profissionais da educação. Antes falava assim, remuneração dos professores, agora em remuneração dos profissionais da educação. E agora é 70%, não mais 60%. Olha aqui esse inciso 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do Fundeb, do caput dos artigos, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso do inciso 5 do caput desse artigo. Será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação ao recurso previsto na linha B do inciso, que é o VAT, né, do caput desse artigo, o percentual mínimo de 15% para as despesas de capital. Gente, despesa de capital é aquela despesa permanente, é quando eu compro móvel, né? Quando eu compro, por exemplo, assim, geladeira, eu compro carteira, isso é despesa de capital. Então, ainda que vai ter que considerar, ou seja, no mínimo 15% para as despesas de capital ligado ao que? Ao VAT, tá? Aí vai falar também do cálculo do VAT, que vai estar referido no inciso 6. Deste artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2, ou seja, além da cesta do Fundeb, do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Então, olha lá, o VAT, né, ele vai para além. Então, olha lá, além dos recursos, olha lá, Receita de Estados, inciso 1, Receita de Estado do Distrito Federal de municípios vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo. Ou seja, vai além do Fundeb. 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação e de que trata os parágrafos 6º do artigo 212 desta Constituição, que fala desse salário educação. Inciso 3. Complementação da União
transferida a Estado e ao Distrito Federal e ao município, nos termos da linha A do inciso 5 do caput desse artigo. Ou seja, isso tudo além, Fundeb. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A, do inciso 10, aquilo que eu falei, olha, eu preciso ver se essa escola é de tempo integral, se ela é parcial, entre outras ponderações. Do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e dos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação, ou seja, mais dinheiro ainda. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha P do inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei. A hora que estava lá eu tinha falado esse parágrafo para vocês. Acabando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. Se prepare para a próxima aula. Um beijo!